Esse é o Estreito de Drake, uma parte do Oceano Antártico que fica entre a América do Sul e a Antártida. E praticamente nenhum navio passa por aqui, apenas alguns durante todo o ano. Essa rota marítima é a mais perversa, extrema e odiada de todo o mundo. Tanto que mais de 20 mil marinheiros já morreram tentando passar por ela. E mais de 800 navios já naufragaram nela também. E tudo isso acontece pelo perverso e agitado mar que existe nessa região, com ondas podendo chegar a 10 metros de altura, sendo causado por fatores geográficos e meteorológicos que impactam completamente o sul da América do Sul e faz com que os marinheiros odeiem passar por ali. Mas por que esse mar é tão perigoso e afundou tantos navios? E como isso prejudica tanto a América do Sul? É isso que veremos nesse vídeo. Em 1578, o capitão inglês chamado Sir Francis Drake estava navegando pela região sul da América com seu navio e acabou conhecendo uma conexão extremamente perversa entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Só que o mais curioso é que ele não chegou a passar de fato pela região, mas mesmo assim, o Estreito de Drake levou o seu nome. Ao longo dos séculos, ela se tornou uma rota comercial, por conta de não existirem muitas passagens entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Mas logo, começou a ser uma rota muito temida por causa dos seus mares perversos e agitados, além de ser um lugar de diversos naufrágios. E um dos motivos desse mar ser tão perigoso é a região em que ele se encontra, pois ele está muito próximo do Polo Sul, onde as correntes frias são mais intensas, e devido à Antártida ter um formato arredondado, ela é cercada por diversos oceanos, como o Pacífico, o Antártico e o Índico. Dessa forma, as correntes de ar criam uma espécie de redemoinho em volta da Antártida, se movendo em volta do continente gelado. Mas quando chega aqui, entre a América do Sul e a Península Antártica, as correntes se chocam completamente, pois elas precisam passar por uma estreita passagem. E isso vai se intensificando ainda mais devido ao formato da ponta da América do Sul e da Península Antártida, criando uma espécie de funil para as correntes marítimas passarem. E a consequência de tudo isso é que a correnteza aqui é a mais intensa do mundo, sendo em torno de 600 vezes maiores que a do rio Amazonas. Podemos comparar essa região como se fosse uma rodovia. Imagina que temos uma rodovia que possui diversas faixas para os carros conseguirem circular tranquilamente. Agora, imagina que essa rodovia se reduz para 2 faixas de uma hora para outra. O resultado disso é que o tráfego ficará mais intenso, já que foi diminuída a região que os carros conseguem passar. Isso é basicamente o que acontece no Estreito de Drake. Acho que aqui já vale o seu curtir, não é mesmo? Agora, tudo isso fica muito mais interessante porque não existem barreiras para parar esse fluxo de água, ou seja, não existe nenhum pedaço de terra para impedir a passagem da água. A única coisa que existe são as ilhas Diego Ramírez, mas isso não modifica em praticamente nada as correntes marítimas, que são, na verdade, intensificadas pelo Mar de Escócia, que é um dos mares mais profundos do mundo, que divide a América do Sul da Antártida. O resultado de tudo isso é que se trata da região com as maiores ondas do mundo, podendo chegar a mais de 10 metros de altura. Para que você tenha uma noção do perigo dessas ondas, é que em 2022, um cruzeiro estava passando pela região do Estreito de Drake, quando uma enorme onda colidiu com o navio, levando a vida de um tripulante e ferindo dezenas de outras pessoas. Para contribuir ainda mais para o perigo do local, bem no estreito também acontece o encontro das correntes sul-americanas e as correntes frias. Basicamente, na linha do Equador, o sol é mais intenso e as águas ficam mais aquecidas, só que as correntes de ar se movem para o sul, depois desce para o Cone Sul até chegar à ponta da América do Sul. Ali, acontece o encontro das correntes quentes com as correntes frias, o que aumenta a intensidade das movimentações marítimas e faz os mares ficarem muito mais agitados. Só que isso não acontece só no Estreito de Drake. No sul da África é a mesma coisa. Ela é mais conhecida como Cabo das Tormentas. Esse local foi apelidado assim, pois muitos navios também afundaram ao tentarem passar por ali. Nessa região, também acontece o encontro das correntes frias do Polo Sul com as correntes quentes do Oceano Índico, que causa essa intensificação das ondas. O vento também é um dos fatores principais que intensifica as ondas no Estreito de Drake. Eles podem chegar a quase 200 km por hora e aumentam a altura da onda, tornando a navegação extremamente perigosa. Os ventos do sudoeste são os mais perigosos, pois são conhecidos por criar ondas gigantescas na região. Esses ventos sopram do sudoeste para o nordeste. Além disso, as ondas tendem a crescer de altura conforme vão se aproximando da costa, tornando a navegação ainda mais perigosa, já que a distância entre a América do Sul e a península é bem curta.
Outro problema de passar pelo Estreito de Drake é exatamente por ser uma região polar, pois tanto no norte quanto no sul, muitos mares congelam durante o ano por conta das baixíssimas temperaturas que existem nos polos. Isso gera imensas pedras de gelo. Esse gelo marinho é gerado durante o inverno e influencia diretamente no tamanho das ondas. E esses gelos também impedem a incidência da luz solar, o que colabora para o aquecimento das águas. E o aumento na temperatura da água, por sua vez, também pode ocasionar no aumento da altura das ondas, tornando a navegação cada vez mais perigosa. Só para você ter uma ideia do quão grandes são esses pedaços de gelo, é que em outubro de 2022 foi encontrado pela visão de um satélite o maior pedaço remanescente do que já foi o maior iceberg flutuando nos oceanos do mundo. Observe a foto que foi tirada. O que está em preto é mar, e aquele imenso bloco branco é o que apelidaram de A76A, o maior iceberg encontrado na região de Drake depois do seu antecessor, que foi o maior iceberg já encontrado até aquele momento, e também se encontrava na região do Estreito de Drake. O A76, que se dividiu em 2021 em 3 partes diferentes, e aumentou ainda mais o perigo da região. Existem 2 fatos que comprovam o perigo dos icebergs para a navegação. O mais famoso deles, e que já tem vídeo no canal, é o Titanic. Ele não estava passando pelo Estreito de Drake, mas sim viajando da Irlanda para os Estados Unidos, pelo Oceano Atlântico. Ele foi afundado por um enorme iceberg, e isso que ele nem estava nas regiões mais frias do planeta. Só que o mesmo aconteceu na passagem de Drake, que está praticamente ao lado das regiões mais frias do planeta. Em 2007, outro cruzeiro passava pela região, carregando mais de 150 passageiros, quando o navio colidiu com o iceberg e afundou horas depois. O cruzeiro quase seguiu o mesmo caminho do Titanic, mas felizmente todos foram salvos. Mas e você? Teria coragem de fazer um cruzeiro e passar pelo Estreito de Drake? Deixe seu comentário aí abaixo. Mas por qual motivo os navios não passarem por ali prejudica tanto a América do Sul? Bom, simplesmente é uma rota comercial a menos, porque os cargueiros é o principal meio de importar e exportar. Mas os riscos das navegações precisam ser calculados em cada rota, e como a passagem de Drake tem essa fama ruim, viagens que poderiam ser feitas por ela não são realizadas para evitar mortes e prejuízos. Uma rota que poderia ser utilizada como segunda opção é o Estreito de Bab el-Mandeb, pois ele é um exemplo de mar muito calmo, mas aqui tem o risco dos piratas roubarem os navios cargueiros, e todos esses riscos também precisam ser calculados em uma rota marítima. Uma outra solução que existe é o Estreito de Magalhães, um curto estreito entre a Argentina e o Chile, que é muito mais utilizado do que o Estreito de Drake. Mas o problema real é a distância entre a ponta da América do Sul e o restante das rotas marítimas do mundo, porque ela é uma das rotas com o caminho mais longo do planeta, o que encarece as viagens e estimula as empresas de transportes marítimos a utilizarem o Estreito de Drake. Só para você ter uma ideia dessa distância, pegamos como exemplo a ponta da América do Sul, até a ponta do início dos Estados Unidos, que tem 9.300 km. Já da mesma ponta da América do Sul até Portugal, na Europa, a distância é cerca de 12.000 km. E se compararmos dela até a Ásia, a distância é maior ainda, e fica próximo dos 16.000 km. E pela América do Sul não ser um continente que possui grandes importadores e exportadores para o mundo, e também o Estreito de Drake é o lugar mais perverso e extremo do mundo, fica muito claro porque os navios odeiam passar por essa rota tão perigosa. Mas e você? O que acha desse lugar mais extremo do mundo? Você teria coragem de fazer um cruzeiro que passa por lá? Deixe seu comentário aí abaixo, curta e compartilhe. Até a próxima!